Salve, salve, meus caros alunos. Aqui quem vos fala é o professor Luiz Virgílio e estamos dando continuidade ao nosso conteúdo das disciplinas de Introdução ao Direito e Legislação Social, tratando agora de um tema bastante específico que nós vamos chamar de obrigações. Quer dizer, obrigações serão as ações juridicamente relevantes que gerarão responsabilidade e que estão inseridas dentro do elemento patrimonial, que serão quantitativamente mensuradas em espécie, em patrimônio, em dinheiro, em valor. Então, nós aqui começamos a dar início ao estudo de alguns institutos jurídicos relevantes para que nós possamos compreender tanto a aplicação do direito quanto a extensão de uma série de direitos. Hoje faremos aqui uma visão geral, bastante sintetizada, do tema das obrigações jurídicas. Antes de tudo, é importante a gente fazer aqui uma distinção. Quando nós falamos em direitos, nós temos aí uma série de classificações. A que nós vamos utilizar hoje é a classificação que vai distinguir os direitos entre patrimoniais e não patrimoniais. O que quer dizer isso? Direitos que tenham reflexo patrimonial e que, portanto, possam atingir a esfera de patrimônio do indivíduo, seja para crescê-la ou para diminuí-la, e direitos que não atingem a esfera patrimonial. Direitos não patrimoniais seriam, por exemplo, os direitos de personalidade, direito ao nome, à identidade, à paternidade, à filiação, direito à vida e toda a extensão desse direito, a proteção da honra, então o impedimento da calúnia, da difamação, da injúria, da exposição da privacidade, a garantia do sigilo. Então são todos direitos que estão na esfera não patrimonial. E aí nós temos direitos que são efetivamente patrimoniais, que expressam elementos de agregação patrimonial. Dentro dos direitos patrimoniais, nós vamos ter uma distinção. E essa distinção se dará entre direitos reais e direitos pessoais. Direitos reais são direitos que se referem à propriedade, ao bem, a um objeto, e direitos pessoais são direitos que se referem à relação entre pessoas, o direito das obrigações. Então, uma obrigação jurídica vai surgir decorrente de um direito do tipo patrimonial entre pessoas. Essa é uma distinção bastante importante. Fica aqui claro na tela como nós podemos diferenciar um direito pessoal de um direito real. Direito pessoal é aquele direito que é tributado a um credor para ser exercido contra um devedor. E o objeto desta dívida, desse devedor, é sempre uma prestação. Uma prestação, nós vamos ver logo à frente, é a possibilidade de você dar, entregar, fazer ou não fazer alguma coisa. Ou seja, no direito pessoal, nós teremos aí a criação de um vínculo, de uma relação jurídica de débito e crédito entre duas pessoas, entre dois polos, ativo e passivo. O direito real, por sua vez, não é uma relação, mas ele é um poder que existe entre um titular, sujeito ativo, e uma coisa, direito de propriedade, que dá a ele exclusividade no uso dessa coisa contra os demais. Veja que aqui o vínculo não é de pessoa a pessoa, o vínculo é de pessoa coisa. Isso vai gerar o quê? Vai gerar o direito de propriedade. A propriedade, nós teremos oportunidade de ver, é aquela que traz consigo as características de ser absoluta, exclusiva e perpétua. Quer dizer, a propriedade é o direito, a relação, o poder do indivíduo sobre um objeto, sobre um bem, material ou imaterial, que dá a ele a possibilidade de usar, gozar, dispor, modificar o bem como bem entender, portanto um caráter absoluto, um caráter que é exclusivo, só o proprietário pode fazer isso com seu bem, só sob sua permissão, sob sua vontade, e perpétuo, a propriedade se mantém vinculada ao proprietário continuamente, inclusive passando de geração através da sucessão, através da herança. O vínculo se dá, portanto, quando nós falamos em direito real, entre um sujeito e um bem, um objeto. Ao contrário do direito pessoal, em que o vínculo se dá entre pessoas. E aí nós temos uma relação jurídica do tipo obrigacional.
A diferença para nós avançarmos e entendermos melhor entre direitos reais e direitos pessoais foram aqui enumerados 4 critérios que ficam bem simples de se entender. Quer dizer, um direito real e um direito pessoal se diferenciam, primeiro de tudo, quanto à sua formação. Formação por quê? Qual é a origem? De onde surge o direito real? O direito real surge da lei. Quer dizer, a lei vai estabelecer a relação entre proprietário e propriedade. Portanto, aqui nós só temos direito real quando nós tivermos uma previsão legal anterior. Ao contrário do direito pessoal, que é formado, forjado, criado a partir do contrato, a partir da intervenção da vontade de 2 pessoas. Quando nós temos aqui um contrato celebrado pelas partes. Então, o elemento principal da formação do direito pessoal é a vontade da pessoa, a vontade humana. O elemento principal do direito real é a previsão legal. Isso vai dizer para nós o quê? Que, do ponto de vista da formação, o direito real é sempre números clausus, cláusula fechada. Só o que tem previsão em lei pode ser assim tratado. O direito pessoal, por sua vez, é números apertos, ou uma cláusula aberta. Você pode estabelecer contrato não só naqueles contratos, nas modalidades previstas em lei, mas na infinidade da criatividade humana, desde que esse objeto permaneça lícito e possível. Se nós tivermos, para curiosidade de vocês, no Código Civil, nós temos 16 contratos pessoais nominados. Mas nós podemos fazer qualquer tipo de contrato inominado, ou seja, sem nome dado pelo Código Civil, que são possíveis. São contratos estabelecidos entre as pessoas, entre partes. Já quanto ao objeto, nós também vamos ter uma diferença entre direito real e direito pessoal. No direito real, direito às coisas, o objeto é sempre um bem corpóreo. Nós sempre temos um bem relacionado, um objeto material. Já no direito pessoal, o objeto do direito é sempre uma prestação, é uma ação humana de prestar um fazer ou um não fazer, um dar ou entregar. Vai ser sempre uma prestação, ao contrário do direito real, que é sempre um material, um objeto, um bem que você pode mensurar. Quanto ao sujeito, nós também teremos diferença entre direito real e direito pessoal. No direito pessoal, nas obrigações, nós sempre teremos o sujeito ativo chamado de credor e o sujeito passivo chamado de devedor. Já nos direitos reais, nós vamos ter sempre um sujeito ativo, o proprietário. E nós não temos um sujeito passivo, a relação se dá com o objeto, a propriedade. Os sujeitos passíveis determináveis só serão aqueles que eventualmente vierem a interferir, a violar essa propriedade. Daí você vai ter uma relação jurídica sendo formada. Mas veja que o vínculo é sempre sujeito ativo, proprietário, com objeto, propriedade. Nas relações pessoais, nas direitos às obrigações, nós temos sujeito ativo, credor, sujeito passivo, devedor. E a relação se dá sempre entre credor e devedor. Já quanto à duração, veja que nós também teremos uma diferença aí entre direitos reais e direitos pessoais. Os direitos reais são perpétuos, como no começo eu já tinha mencionado. Os direitos reais, eles não se extinguem com o seu uso, não se extinguem nem mesmo com a morte. Eles passam, o vínculo permanece através da sucessão, a não ser em causas especiais de restrição a esses direitos. Especiais como o uso capião, por exemplo, como a desapropriação. Já nos direitos pessoais, eles são sempre transitórios. Tem um momento de formação, quando é feito o contrato, tem uma certa duração e há a extinção, quando você cumpre aquele objeto previsto pelo contrato. Então, direitos pessoais, transitórios. Direitos reais, perpétuos. Veja que aqui nós conseguimos diferenciar bem um direito do outro. Sabendo isso, nós podemos, então, dar um conceito para a obrigação jurídica. O que é obrigação jurídica? Obrigação jurídica é uma relação entre polo ativo e polo passivo, de caráter transitório. Então,
Então, o primeiro elemento é jurídica, vai ser passível de coerção, de imposição pelo direito. É de caráter transitório, ela se extingue quando do cumprimento da previsão do seu objeto contratual. É estabelecida entre devedor e credor, polo ativo e polo passivo. Sempre nós temos dois polos no direito à obrigação, passivo e ativo, cujo objeto constitui uma prestação. Uma prestação é uma ação humana, um ato de fazer algo pelo indivíduo, que é pessoal, é o sujeito passivo que deve prestar esta obrigação. Ela é econômica, ela tem valor patrimonial, positiva ou negativa, de fazer ou de deixar de fazer, que é devida pelo primeiro ao segundo, quer dizer, devida pelo devedor ao credor, garantindo-lhe adimplemento. O que é adimplemento? Pagamento por meio de seu patrimônio. Isso quer dizer que, uma vez pactuado, contratado, surge uma obrigação, e essa obrigação está garantida pelo patrimônio do devedor. Se ele deixar de prestar a obrigação prevista no contrato, o seu patrimônio está lá para garantir, para satisfazer esta prestação. Quais são as fontes de onde surgem as obrigações? Nós temos 3 fontes possíveis. Primeiro, a vontade do Estado, ou a lei, quer dizer, quando o legislador estabelece algumas obrigações. E aqui nós temos pelo menos 2 exemplos que me vêm à cabeça já de imediato. É a obrigação de alimentar. Os pais têm obrigação de alimentos com relação aos filhos, e, portanto, essa é uma obrigação que pode ser exigida, uma vez que seja descumprida. A obrigação dos pais por responder pelos atos dos seus filhos. Um filho vai e depreda um edifício, um filho vai lá e depreda um automóvel. Os pais têm obrigação jurídica de responder pelos atos praticados pelos seus filhos incapazes ainda. Então você tem uma obrigação que surge da onde? Surge da vontade da lei. São as menores, o menor número de obrigações vem estabelecidos pela lei, porque, como a gente já viu, a obrigação está calcado na liberalidade, na disposição da vontade humana. E, portanto, esta é a fonte principal das obrigações, a vontade humana. Pessoas que livremente pactuam, contratam sobre qualquer objeto. E uma terceira fonte são a fonte dos atos ilícitos. Todo ato ilícito deve ser passível de indenização ao credor. Então, a prática de um ato ilícito gera a obrigação de indenizar. Isso aqui cabe, inclusive, para o entendimento geral lá na esfera penal. Toda vez que tem uma condenação penal, você automaticamente tem a obrigação de responder civilmente pelos danos causados por aquele ato ilícito. Sempre o ato ilícito gera o dever de indenização. Quais são os elementos que vão compor, portanto, esse conjunto que nós chamamos de obrigação? Direitos pessoais, direito das obrigações, direito prestacional. Nós teremos 3 elementos que estarão presentes em toda natureza prestacional ou obrigacional. Um elemento subjetivo, um elemento objetivo e um vínculo. Elemento subjetivo. Primeiro, vai ser sempre sujeito ativo e passivo, credor e devedor. Importa perceber aqui que isso não quer dizer que é um credor ou um devedor. Existe uma multiplicidade possível nesses polos. Eu posso ter mais de um credor ou ter mais de um devedor. Imagine vocês um sujeito proprietário que loca o imóvel para 3 pessoas. Ele tem 3 locatários. Eu tenho uma relação obrigacional, um direito à obrigação, para um contrato de locação, em que há um sujeito ativo, um credor, e 3 sujeitos passivos, 3 locatários. Então você vai ser sempre aqui um credor e devedor, mas esse polo não é necessariamente único, ele pode ser múltiplo, não tem nenhum problema. E sempre nós temos que ser determinável, no mínimo, esses polos. Eu tenho que, se não estar determinado, ele deve ser determinável. Eu não posso ter um sujeito ativo ou um sujeito passivo indeterminável. Eu não posso ter um credor ou um devedor que eu não saiba quem é. Idealmente, eu sempre devo ter um credor e um devedor já identificados, mas existem situações em que eu possa não ter previamente identificado o credor ou o devedor, mas eu já tenho elementos contratuais que permitem a determinação de quem é o credor ou o devedor.
Então, um exemplo vai ficar mais fácil. Imagine vocês que você perde seu cachorro, coloca no poste uma série de cartazes dizendo assim, olha, procura-se o cachorro tal sob recompensa de R$ 100. Você já tem o devedor identificado. O devedor é o sujeito proprietário do cachorro que está divulgando ali um contrato de recompensa para que as pessoas procurem o seu cachorro. O devedor está identificado, determinado. Os credores são indetermináveis. Eu não sei quem é o credor. Se eventualmente alguém encontrar, a entrega desse cachorro estará determinando quem é o sujeito ativo, portanto, o credor desta relação obrigacional. Ela não era determinada ao momento em que foi celebrada, mas ela é determinável. Então, esses são os elementos subjetivos das obrigações. Já nos elementos objetivos, qual que é o elemento objetivo? Isso nós já vimos lá no comecinho. Toda obrigação vai se tratar de uma conduta humana, que nós vamos chamar aqui de prestação. Então, é sempre uma ação humana. E esta ação será sempre de dar algo, fazer algo ou deixar de fazer algo. Então, veja, não é qualquer prestação. A prestação está aqui já identificada. Dar, fazer ou não fazer. O elemento objetivo, portanto, é sempre a prestação. Qual é o elemento objetivo de um direito obrigacional? Uma prestação. Um dar, um fazer ou um não fazer. Mas um dar, um fazer ou não fazer o quê? Quando você pergunta o quê, você completa esse objeto e você cria ali um objeto mediato, vamos dizer assim. É uma obrigação de fazer. Mas de fazer o quê? Fazer uma casa. Então imagine que vocês têm um contrato com um construtor, um empreiteiro, que vai construir sua casa. Você celebra esse contrato. Qual é a obrigação imediata deste contrato? Uma obrigação de fazer. Essa é a obrigação imediata, fazer. A ação humana que está ali contratada é de fazer. Fazer o quê? Objeto imediato. Fazer uma casa. Então o elemento objetivo deste contrato, dessa obrigação é um fazer e um fazer específico, um fazer uma casa. Uma obrigação de dar, em que você tem compra e venda, por exemplo, de um automóvel. O sujeito você compra o automóvel e a obrigação que surge ali é de entrega, de dar o bem contratado, o bem adquirido. Então sempre o elemento objetivo vai ser imediato, um dar, um fazer ou um não fazer. E um imediato, que é quando você responde a pergunta o quê? Dar o quê? Fazer o quê? Não fazer o quê? Este é o elemento objetivo. Qualquer prestação humana pode ser possível? Qualquer objeto pode ser passível de uma obrigação humana? De um dar, ou de um fazer ou não fazer? Não é qualquer objeto. Existem alguns requisitos de validade. Que requisitos são esses? Esse objeto deverá ser lícito, possível e determinado. Então veja aqui a regra básica para você contratuar. Eu posso pactuar sobre o que eu quiser. Sim, sobre o que quiser. Desde que seja lícito. Então não pode ter uma norma tratando como ilícito aquela atividade. Desde que ele seja possível. Os elementos impossíveis, objetos impossíveis, não são passíveis de contratuação, de pactuação. E desde que o objeto seja determinado, ou seja, qual é o objeto. Se ele não for determinado, ele no mínimo deve ser determinável. O indeterminado é que está fora. Então veja, objeto lícito, possível e determinado. O que não pode ser pactuado? O que está fora do direito às obrigações, fora da prestação humana licitamente válida, juridicamente válida. Os objetos que sejam ilícitos, impossíveis ou indeterminados. Simples assim. E a relação que se cria entre o elemento subjetivo e o elemento objetivo é a relação de um vínculo jurídico. E esse vínculo jurídico é um vínculo de obrigação. Uma vez que você celebra um contrato, você pactua, você cria um vínculo de obrigação. O devedor está obrigado a cumprir aquele objeto, aquela prestação, em relação ao credor. Por isso vocês vão chamar de direito das obrigações, porque o vínculo jurídico é de uma obrigação. Livremente, o devedor está se obrigando a cumprir a prestação de dar, fazer ou não fazer em relação ao credor e, portanto, essa obrigação gera um vínculo. Esse vínculo é de obrigatoriedade.
Se não for cumprido o vínculo, ver, o sujeito não cumpre a sua obrigação, aí sim surge a responsabilidade jurídica. Veja que o vínculo aqui não é de responsabilidade, é de obrigação. A gente está se obrigando voluntariamente a dar, fazer ou não fazer algo. Se ele descumpre, se ele não cumpre a sua obrigação, surge a responsabilidade jurídica. O que é isso? Poderá o credor invadir o patrimônio do devedor para ter sua satisfação cumprida. Esses são os elementos principais que dão uma visão geral sobre o que vem a ser o direito às obrigações, preparando a nossa continuidade aí para tratarmos ainda de elementos mais específicos da compreensão e aplicação do direito. Mantenho aqui meus contatos, como sempre, à disposição de todos vocês para qualquer dúvida ou esclarecimento.